Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de geometria analítica. Nessa aula a gente vai analisar as condições de paralelismo e perpendicularidade entre as retas. Então olha só, começando aqui pelo paralelismo, o que a gente vai fazer? Nós temos duas retas num plano, tá? A gente quer saber se elas são paralelas, né? Para duas retas serem paralelas, a gente diz que elas têm que ter o mesmo ângulo, certo? Lembra lá, né, da parte que a gente viu do coeficiente angular, né, da nossa reta, que a gente analisava o coeficiente angular da reta também como a tangente do ângulo formado entre a reta e o nosso eixo x, né? Então vamos dizer aqui que a gente tem aqui um α1 e aqui a gente tem um α2, ok? A gente sabe, né, que o nosso coeficiente angular é lá, primeiro de tudo, né, variação de y sobre variação de x, ou então a tangente do ângulo formado, certo? Então olha só, se a gente tiver um mesmo coeficiente angular entre duas retas, nós dizemos o quê? Desculpa, entre duas retas não. Se nós temos um mesmo coeficiente angular para as duas retas, nós dizemos que elas são retas paralelas entre si. Então olha só, coeficiente angular é igual a variação de y sobre variação de x, é igual a tangente do ângulo. Para o coeficiente angular ser exatamente igual, o que tem que acontecer obrigatoriamente? Tem que acontecer que, né, o ângulo desses dois tem que ser igual. Então a gente diz o quê? Que o nosso α1 tem que ser igual ao nosso α2. E isso é o suficiente para a gente dizer o quê? Se eu chamar a nossa primeira reta aqui de reta R e a segunda de reta S, nós dizemos que se isso acontecer, R é paralela a S. Essa é a simbologia que a gente faz, tá? R, duas barrinhas, S, R paralela a S. Então olha só, isso aqui em uma conta ou qualquer outro tipo de exercício é basicamente dizer, poxa, o coeficiente angular tem que ser exatamente igual. Então eu vou colocar aqui para vocês uma reta, tá? Y igual a, sei lá, 3x mais 2. E vou colocar uma outra que vai ser o seguinte, y igual a mx menos 1. E a pergunta é simples, né, gente? Para essas duas retas aí serem paralelas, o que obrigatoriamente tem que acontecer? O que tem que acontecer é que os coeficientes angulares têm que ser iguais. Então, se a gente fizer m igual a quanto? Igual ao coeficiente angular da outra reta, que é 3, m igual a 3, nós dizemos que essas duas retas são o quê? Que essas duas retas são paralelas entre si, certo? Então, gente, paralelismo é muito fácil, tá? Vamos aqui para a parte da perpendicularidade, que aqui a coisa fica um pouquinho mais difícil, mas nem tanto. Então, olha só. Nós queremos que duas retas sejam perpendiculares no espaço. Então, olha só, lá pelas tantas, né, a gente já sabe, lá da geometria plana, né, lá naquela parte bem do comecinho, né, da parte bem teórica da geometria, que duas retas podem se cruzar uma única vez no espaço, certo? Ou elas se cruzam uma vez, então elas são retas concorrentes, ou então elas nunca se cruzam e elas são retas paralelas, ou então elas se cruzam sempre e elas são retas coincidentes, né? Isso é um pouquinho mais difícil de entender, são retas que estão exatamente uma em cima da outra. Então, olha só, nesse caso aqui nós queremos que essas retas sejam perpendiculares e, portanto, a gente sabe que vai ter aqui um ponto em comum, né? Um ponto P onde elas vão se cruzar. Um único ponto, é muito importante saber. Gente, para deduzir como que a gente chega, né, na transformação de coeficientes angulares que eu vou mostrar para vocês agora, exige um pouquinho assim de trabalho para a gente poder deduzir. Mas eu vou me bastar aqui a demonstrar para vocês como que isso acontece, tá? Então olha só, gente, todo esse triângulozinho que se forma aqui dentro, a gente pode trabalhar um pouquinho com ele, né, na parte dos ângulos. Então repara, nós temos aqui o α1, nós temos aqui um ângulo de 90 graus, que é o ângulo que está sendo formado entre as retas R e S, e nós temos aqui um ângulo α2. Então o que a gente vai dizer, tá? Que esse ângulo aqui, α2, obrigatoriamente ele vai ter que ser igual ao que, gente? Ele vai ter que ser igual ao nosso α1 mais 90 graus. Isso aqui vem lá dos ângulos dos triângulos, tá? É bastante simples de a gente deduzir isso, né? É só pegar aqui, né, o α1 mais os 90 graus, né? Então, se a gente fizesse 180 graus, que são todos
todos os ângulos, todo o ângulo que está aqui, né, os ângulos do triângulo. Então 180 graus menos o alfa 1 menos esse ângulo de 90 graus, nós chegaríamos aqui, né, nesse ângulozinho que está aqui. Alfa 2 menos ângulo que esse está aqui, transformando tudo a gente vai chegar nessa equação aqui. Alfa 2 igual a alfa 1 mais 90 graus. É bastante simples, tá, de deduzir isso. Mas daqui pra frente, gente, fica um pouquinho complicado, né? Todas as transformações, os ângulos, tirar e tal. Mas lá no fim da história, tu vai chegar no quê? Tu vai chegar em quê? Que o nosso coeficiente angular da nossa segunda reta tem que ser igual a menos 1 sobre o coeficiente angular da primeira. E é basicamente isso que tu precisa saber, tá? Então, olha só, se a gente tem aqui duas retas, como a gente tinha feito antes, digamos, 3x mais 2, e eu quero encontrar uma reta que seja perpendicular a essa outra aqui. Como é que a gente vai fazer? Para dizer que a gente precisa de uma reta perpendicular a essa, nós vamos pegar o coeficiente angular e vamos fazer o quê? Alfa 2 igual a menos 1 sobre quem? Sobre o coeficiente angular da primeira. Então, inverte e multiplica por menos 1, né? Menos 1 sobre o coeficiente angular. Esse é um coeficiente angular de uma reta que é perpendicular a essa. E agora, se tu quiser providenciar uma série de retas aqui que são todas perpendiculares a essa, tu pode fazer à vontade, né? Daqui tu pode ser bem criativo. Agora, y igual, quero que seja perpendicular, menos 1/3 de x. Mais 1 é perpendicular? Sim. E se a gente fizer y igual a menos 1/3 de x mais 3, ou mais 3.000, ou mais infinito, ou menos infinito, ou seja lá qual seja o valor que tu colocar aqui de coeficiente angular, todas essas retas aqui, todas elas aqui, são perpendiculares. Digamos que a gente tem essa aqui, nossa reta R, a gente vai dizer então que o R é perpendicular a S. Ok, gente? Então, assim, essa aula é bastante simples, tá? É só pra gente lembrar dessas duas condições de paralelismo e perpendicularidade. No paralelismo, bastante simples aqui, gente, não tem muito mistério, coeficientes angulares têm que ser exatamente iguais. Na perpendicularidade, o que tem que acontecer? O coeficiente angular da segunda reta é menos 1 sobre o coeficiente angular da primeira. Bastante simples, sem muito mistério. Na sequência, a gente faz mais exercícios resolvidos e aí a gente vai conseguir aplicar e ver isso aqui nos exercícios, nos vestibulares e tal. Certo, gente? Muito obrigado. Continue aí na nossa série de aulas de geometria analítica. Muito obrigado e até logo.